Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristiano na área para a nossa leitura de 127. Vamos lá, gente, vamos lá, bora. Vamos ler a Bíblia, vamos lá, todo dia. Vamos lá, não desmotive, estamos aí. Quase na metade? Não, um pouquinho mais. Precisa onde? 180. Então, vamos lá, estamos quase na metade. Por isso eu quero que você venha junto conosco. Está ficando interessante algumas passagens aí. Uma leitura um pouquinho mais dinâmica. Saímos do Pentateuco, que é desafiador. E agora nós estamos aí com Ruth, que a gente viu. Agora nós vamos entrar na parte de Samuel. Então vamos ver muito agito agora aqui na nossa leitura. Beleza? Pega lá a tua Bíblia. Pega a Bíblia normal, a 360. Qualquer coisa está aqui embaixo, a descrição. Você pega a Bíblia normal, eu deixo tudo marcadinho para você, tá bom? Para participar, para a gente desenvolver isso aqui. Beleza? Então, pega a Bíblia e vamos junto. Vamos lá, estamos aí a nossa leitura de 127. Vamos lá. Se você começou agora, eu incentivo você a... Você pode começar a continuar aqui agora e depois na hora que fechou o ciclo no final, você começa lá, Gênesis, Mateus, e aí começa primeiro Salmos ali e assim vai embora, tá bom? O que importa é que você leia a palavra de Deus todos os dias. A estatística de que pessoas na igreja leem a palavra todos os dias, cara, é gritante, é muito pouca gente. Chega a ser até um pouco desesperador, né? Então, convido você, esse é o objetivo nosso aqui no canal, de inspirar vocês a fazer a leitura da palavra. Tá bom? Abriu já? Abriu a Bíblia? Bora lá! Vamos lá! 1 Samuel 2, 21. Um trechinho bom. Não, se bem que parece longo, mas é rapidinho. Vamos lá. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subiu de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, o sacerdote do Senhor era Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções da carne de sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote de Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. E aqui é o voto de... Vamos lá. Você que está acompanhando comigo. É o voto de Nazireu, de nazireado.
Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouviu som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse-lhe. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Cumpri o voto do pedido dela. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e o que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e a Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembrará de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Isso é interessante. Uma coisa é você apresentar um filho perante a igreja para que venha a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho. Uma coisa é consagrar o filho. Quando você consagra, você literalmente está entregando para Deus, a serviço de Deus, para que ele seja intenso com o Senhor, para que ele realmente exerça a função pela qual, basicamente, entregar o filho para a igreja. Seria mais ou menos isso. Agora, apresentá-lo não quer dizer que a pessoa não vai se dedicar ou não vai estar lá, mas é uma questão de compreensão e entendimento. E aqui, Ana consagrou o seu filho, Samuel, para o Senhor, e ela deixou esse filho com Eli para que ele crescesse lá. Não estaria mais com ela. Entendeu? Essa é a diferença. Então Ana, seguindo ali, 2:1. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixe de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as nações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura, e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e de monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes, e os faz sentar em lugares de honra.
Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para a casa de Ramá, em Ramá, e o menino serviu o Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do Senhor com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão. Exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes, mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Seu homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura. O servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito severo aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, serviu o Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana, sua esposa, voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos, 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. E isso é importante. Isso é muito importante. Crescia na presença do Senhor. Aí nós vamos ver a história de Samuel. Teve um momento ali com os filhos também desafiador como sendo o pai, mas todos passam por isso, que têm filhos. Beleza? João 5:1-23. Depois disso, voltou Jesus a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro das cidades, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava, quando agitava a água, o primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água é agitada, alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus a quem havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha e eu também.
Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que essas para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá a vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Muito bem. Salmo 105, 37 a 45. Continua o salmo de ontem. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos o temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem, ele deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito ao seu servo Abraão. Tirou o seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu ao seu povo as terras das nações e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Vamos lá, Provérbios 14, 28 e 29. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Olha, ó, coisa para a gente aprender aqui, ó. Precisamos controlar a nossa ira, a nossa raiva, né? Como diz o Novo Testamento também, irai-vos, mas não pequeis. E aqui terminamos a nossa leitura de dia 127. Vamos lá, não desanime. Vamos caminhar, vamos nos fortalecer. Essa comunidade aqui é para que a gente caminhe e avance a cada dia. Beleza? Combinado? Então, Pastor Cristian na área, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, envolva-se para que esse conteúdo seja relevante para as pessoas e eu espero vocês para a leitura do dia de amanhã.